A primeira dica é assim, eu decidi terceirizar uma atividade da minha empresa, tá? Eu tenho primeiro fazer um planejamento. Por que eu estou terceirizando? Qual é o meu objetivo com a terceirização? O que eu quero? Eu quero uma empresa terceira que é especialista, porque ele vai fazer melhor do que eu faço, ou mais rápido do que eu faço. Eu quero qualidade, porque o terceiro tem que fazer no mínimo igual que eu faço, ou melhor, né? Porque senão eu tenho que avaliar se vale a pena. Eu quero reduzir custo sozinho é complicado. Eu tenho que trabalhar com uma redução estrutural para que isso gere um resultado. A gente não pode confundir custo com preço, né? E outro ponto que eu posso fazer é assim, eu quero terceirizar porque eu quero foco no negócio. Então aqui a gente já tem uma questão. Muitas vezes a empresa terceiriza sem o devido planejamento, sem saber onde quer chegar. E aqui a gente já começa a construir a questão do Pedro. Pedro, é o seguinte, ó, se eu vou terceirizar, um dos pontos que eu tenho que ver é o seguinte, qual é o meu objetivo? Se eu quero um especialista, se eu quero qualidade, muitas vezes eu não posso comprar preço baixo. O que acontece muitas vezes é que eu compro preço baixo. E se o preço não é suficiente nem para cobrir os custos, isso às vezes, esse ganho de curto prazo que eu estou tendo, me gera um prejuízo de longo prazo. Então, às vezes é por isso, por planejar mal e por escolher mal o parceiro, que esse parceiro vai dar problema depois na hora de pagar o passivo. Porque ele não guardou o dinheiro, ele não era organizado necessariamente para responder pelo passivo. O segundo ponto é, antes de contratar a empresa, passar por um processo de homologação. Então, assim, eu colocar um parceiro que trabalhe para mim, que tenha saúde financeira. Tem que olhar o balanço, tem que olhar se a empresa tem condições. Eu estou contratando um serviço que vai ter 100 pessoas trabalhando. Eu tenho que ver se essa empresa tem condição, saúde financeira para pagar o salário de 100 pessoas. Eles têm outros clientes ou não têm? Né? Como é que está o endividamento? Como é que está essa empresa? Né? E também cuidar de regras de compliance. Então, mais uma vez aqui, o que acontece às vezes, eu não vejo a condição da empresa quando ela começa a trabalhar comigo, por isso que depois ela quebra. E por isso que tem a questão dela não responder pelo passivo. Tá? Terceiro ponto, a gente tem que ter um contrato bem formatado, o contrato é importante, por mais que eu tenha falado a diferença civil e trabalhista, não estou dizendo que não tenha que ter contrato. A gente tem que ter o contrato, porque o contrato só serve para uma coisa, a gente só puxa o contrato na hora de brigar. E ali tem que ter a regrinha. Eu entreguei fora do prazo ou não? Né? Qual é o tempo de aviso prévio? Eu deveria ter pago insalubridade ou não, conforme o acordo que eu fiz com a empresa. Então, o contrato é essencial. A quarta dica é, durante a execução do contrato, né, o gestor do contrato, por exemplo, ele tem que ser treinado. Ele tem que saber aquilo que eu expliquei para você sobre subordinação. Se ele não souber, ele vai tratar o terceiro como empregado dele. Então, não adianta eu ter uma empresa terceira forte, se lá no dia a dia o meu gestor do contrato gerar o vínculo. Tá? Quinta dica. É importante que a gente tenha políticas e manuais sobre terceirização e que treine as equipes internas para a gente falar a mesma língua, em especial o gestor. E a sexta dica é, para a gente agir preventivamente, a gente tem que ter a gestão de risco da terceirização. Por quê? É o jeito de preventivamente eu descobrir um passivo e conseguir atuar sobre ele. Então, Rodrigo, por que eu quis passar isso aqui antes? A questão do Pedro é o seguinte, ó. Eu, por exemplo, eu conheço empresas de prestação de serviço, tem empresas grandes, por exemplo, a Michael Page, Page Inter, são empresas grandes que prestam serviço. Essa empresa prestadora, às vezes, ela é até maior que o tomador. Então, a gente não pode pensar que o prestador de serviço é só uma empresa pequenininha. Não, tem prestadores de serviço de grande porte. Tem prestadores de serviço com a saúde financeira excelente. Então, o que acontece? Essas empresas saudáveis, né, se tiver um passivo trabalhista, elas vão pagar o passivo. Então, por mais que a responsabilidade seja subsidiária, a conta não chega no tomador, não chega. Agora, o problema é que eu não quero contratar uma empresa com saúde financeira ou grande, porque ela me cobra muito. Então, eu quero contratar empresa pequenininha. O que acontece? Se eu contratar uma empresa muito pequenininha, né, tem dois caminhos. Um, essa empresa pode ir crescendo, etc. Eu estou falando principalmente de empresa que tem mão de obra intensiva, né, um monte de empregado, etc. Né? Então, um fornecedor é diferente. Tá? Mas o que acontece? Se eu contrato uma empresa que ela mal tem condições de pagar a conta, eu estou pagando um preço que eu sei que é muito baixo. Né? Eu fiz uma cotação, todo mundo me cobrava 12 mil, e esse cara está me cobrando 6. Não tem mágica. Né?
o valor do salário, FGTS, INSS, o valor é o mesmo. Então, o que acontece? O problema que o Pedro está levantando é uma realidade, mas a gente não pode entender que sempre acontece. Então, se eu planejei bem a terceirização, escolhi bem o parceiro, se eu tenho um processo de homologação, que eu sei que esse parceiro tem saúde financeira, se eu estou agindo lá em relação à gestão de terceiros e estou identificando o passivo com prevenção e corrigindo esse passivo durante o contrato, o que acontece nesse cenário? A minha chance de não ter ação trabalhista melhora, a minha chance de diminuir o tamanho do processo melhora, a minha chance do meu parceiro aparecer no processo, apresentar a defesa, levar testemunhas e pagar a conta, também aumenta. Agora, se eu faço uma terceirização só voltada para o custo, sem ter homologação, sem contratar corretamente, sem fiscalizar o terceiro, etc., aí eu estou aumentando muito a minha chance de problema, que esses problemas que aí viram, a gente liga a terceirização com passivo, mas são pelas más experiências, não que a terceirização seja ruim, né? Então, eu acho que assim eu consegui responder para o Pedro, tá? A questão da ação, ela é mais preventiva. Eu posso ter um contrato com mais cláusulas, dizendo que a empresa prestadora tem que entrar no processo, todo contrato diz que a prestadora tem que excluir a tomadora, mas isso aí nem o juiz defere, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, o que importa mesmo é a gente contratar uma empresa saudável, tratar ela como parceira. Eu gosto muito lá na Vivo, Telefônica, eles não chamam mais de terceiros, eles chamam de parceiros. Então, é assim, tem que tratar como parceiro, né? Esse é um dos pontos.